sei o que é ser dominado pelo cansaço por dentro, quando ele toma tudo e não sobra mais nem alento. Quando você acorda mais cansado do que quando deitou, quando a força que você tinha simplesmente acabou. Eu vivi esse cansaço que foi além do físico, que era da alma, do espírito, do mais básico. Um cansaço que não passava com sono nem com descanso, que ficava firme dentro de mim com um avanço. Mas Deus viu o cansaço que me dominou por dentro e chegou com renovação, com um novo alento. E fui percebendo que a força que eu perdi estava no seu centro. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Não com esforço seu, mas com a graça dele, que chega e transforma e não vai embora. Você não precisa se forçar a ter força, não. Deus está renovando em operação. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Eu me lembro de ter chegado num ponto de esgotamento total, em que cada passo custava mais do que o normal, em que eu olhava pras minhas obrigações e não via mais como dar conta de tudo que precisava, sem um descanso e um sono. Tentei me motivar, tentei me animar sozinha, mas o cansaço era mais fundo do que qualquer disciplina minha. Até que eu parei de lutar contra o cansaço e aceitei que eu precisava de uma força que não era a que eu tinha, achei. E Deus chegou naquele esgotamento com um cuidado e diferente. Não me pediu pra ser forte, não me cobrou ser resistente. Só me disse que era hora de descansar em Ele, que a força que eu precisava estava no poder dEle. Fui me recostando na presença de Deus devagar, parando de tentar e começando a descansar. E naquele descanso algo foi sendo renovado, uma força nova foi chegando no lugar do esgotado. Cansaço que domina fala de um limite atingido, de um ser humano que deu tudo e ficou exaurido. Não é fraqueza, é honestidade do corpo e da alma. É o sinal de que é hora de buscar uma calma. E Deus não condena quem está cansado, e no limite Ele chega com renovação, antes mesmo que você peça que visite, com uma graça que restaura o que estava esgotado, com um amor que renova o que estava acabado. E fui sentindo a força voltar de um jeito diferente. Não a força do esforço, mas algo mais quente. Uma força que vinha de dentro, que não dependia de mim, que estava conectada a Deus desde o princípio até o fim. Aprendi que descansar em Deus não é parar de viver, é recarregar na fonte certa pra poder se mover. Fui trocando o esgotamento pela presença renovadora, e fui encontrando em Deus a força restauradora. Hoje eu sei que o cansaço que me dominou tinha a cura certa, que Deus estava pronto pra renovar com a porta aberta. E a força que Ele deu foi maior do que a que eu tinha desperta. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Não com o esforço seu, mas com a graça dEle, que chega e transforma e não vai embora. Você não precisa se forçar a ter força, não. Deus está renovando em operação. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Se o cansaço dominou você hoje, a força
você está sentindo agora está agindo com renovação que não vai embora. Você não precisa ter força pra chegar até Ele, não. Ele vem até você com toda a renovação. E o que estava esgotado vai ser renovado de verdade, com a graça de Deus que tem toda a capacidade. Eu sou testemunha de que Deus renova o que estava vazio, de que onde Ele age o cansaço perde o domínio. Hoje canto com gratidão por cada esgotamento que passei, por cada vez que a força acabou e Deus me renovou e achei. Porque foi no cansaço que aprendi a depender de verdade, de uma força que não se esgota e que tem fidelidade. E se hoje o cansaço dominou você, para por um momento. Descansa em Deus. Ele está renovando suas forças agora. Enquanto você respira, que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Cada parte esgotada que você tem, Ele está restaurando e não vai embora. Não força mais o que não tem mais força, não. Deixa Deus renovar em operação. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando agora suas forças sempre. Ele está renovando suas forças agora e sempre. Eu sei o que é ser dominado pelo cansaço por dentro, quando Ele toma tudo e não sobra mais nem alento. Quando você acorda mais cansado do que quando deitou, quando a força que você tinha simplesmente acabou. Eu vivi esse cansaço que foi além do físico, que era da alma, do espírito, do mais básico. Um cansaço que não passava com sono nem com descanso, que ficava firme dentro de mim como um avanço. Mas Deus viu o cansaço que me dominou por dentro e chegou com renovação, com um novo alento. E fui percebendo que a força que eu perdi estava no seu centro. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Não com o esforço seu, mas com a graça dele, que chega e transforma e não vai embora. Você não precisa se forçar a ter força, não. Deus está renovando em operação. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Eu me lembro de ter chegado num ponto de esgotamento total, em que cada passo custava mais do que o normal, em que eu olhava pras minhas obrigações e não via mais como dar conta de tudo que precisava sem um descanso e um sono. Tentei me motivar, tentei me animar sozinha, mas o cansaço era mais fundo do que qualquer disciplina minha. Até que eu parei de lutar contra o cansaço e aceitei que eu precisava de uma força que não era a que eu tinha. Achei. Deus
chegou naquele esgotamento com cuidado. É diferente, não me pediu pra ser forte, não me cobrou ser resistente. Só me disse que era hora de descansar em Ele, que a força que eu precisava estava no poder dele. E fui me recostando na presença de Deus devagar, parando de tentar e começando a descansar. E naquele descanso algo foi sendo renovado, uma força nova foi chegando no lugar do esgotado. Cansaço que domina fala de um limite atingido, de um ser humano que deu tudo e ficou exaurido. Não é fraqueza, é honestidade do corpo e da alma. É o sinal de que é hora de buscar uma calma. E Deus não condena quem está cansado e no limite. Ele chega com renovação antes mesmo que você peça que visite, com uma graça que restaura o que estava esgotado, com um amor que renova o que estava acabado. E fui sentindo a força voltar de um jeito diferente, não a força do esforço, mas algo mais quente. Uma força que vinha de dentro, que não dependia de mim, que estava conectada a Deus desde o princípio até o fim. Aprendi que descansar em Deus não é parar de viver, é recarregar na fonte certa pra poder se mover. Fui trocando o esgotamento pela presença renovada, e fui encontrando em Deus a força restauradora. Hoje eu sei que o cansaço que me dominou tinha cura certa, que Deus estava pronto pra renovar com a porta aberta. E a força que Ele deu foi maior do que a que eu tinha desperta. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Não com o esforço seu, mas com a graça dele. E chega e transforma e não vai embora. Você não precisa se forçar a ter força não, Deus está renovando em operação. Esse cansaço que te dominou, Deus está renovando suas forças agora. Se o cansaço dominou você hoje e a força acabou, eu vim te dizer que Deus está renovando o que se apagou. Ele vê o esgotamento que você está sentindo agora, está agindo com renovação que não vai embora. Você não precisa ter força pra chegar até Ele, não. Ele vem até você com toda a renovação. E o que estava esgotado vai ser renovado de verdade, com a graça de Deus que tem toda a capacidade. Eu sou testemunha de que Deus renova o que estava vazio, de que onde Ele age o cansaço perde o domínio. Hoje canto com gratidão por cada esgotamento que passei, por cada vez que a força acabou e Deus me renovou e achei. Porque foi no cansaço que aprendi a depender de verdade, de uma força que não se esgota e que tem fidelidade. E se hoje o cansaço dominou você, para por um momento, descansa em Deus. Ele está renovando suas forças agora, enquanto você esse cansaço que